Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nomadcast, a série de videocasts da Nomad com especialistas do mercado. E hoje a gente tem um convidado super especial, talvez um dos maiores especialistas do mercado de investimentos do Brasil, Luiz Stuberger, da Verde. De antemão, queria agradecer a participação e o aceite do convite ao Luiz e à Verde. E antes de passar a bola aqui para o Luiz, queria também agradecer a participação do meu parceiro de bancada, Danilo Igliori, professor, doutor, com mais de 30 anos de experiência. Obrigado, Danilo. Fica à vontade para começar o papo. Legal. Bom, prazer enorme estar aqui. Obrigado, Luiz, por ter aceito o nosso convite. Acho que, como o Caio já disse, acho que você não seria um exagero dizer que é um ícone aqui do mercado financeiro no Brasil, né? Eu queria começar puxando um pouco da sua história, né? Eu acho que a Verde, ela coincide com um momento muito especial, né, de aprofundamento financeiro do país, né? Uma das coisas importantes que aconteceram nesse século, vamos dizer assim. Será que podia começar contando um pouquinho aí como foram os primeiros momentos da Verde? Como é que a sua história se confunde com esse amadurecimento do mercado financeiro no Brasil? Bom, bom dia a todos. Agradeço a Nomad. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, nós temos duas coisas aqui diferentes: a Verde e o Fundo Verde, né? Tá. Então, o Fundo Verde existe há 28 anos, né? Quer dizer, está no 28º ano. Ele começou em janeiro de 97. Mas o Fundo Verde, o mesmo fundo, ele já atravessou, digamos, três empresas diferentes, né? Que a primeira era a Reding Grifo, que depois virou Credit Suisse, a Reding Grifo, e depois virou Verde. O fundo não se alterou, não teve solução de continuidade, mas três estruturas societárias diferentes, né? Quer dizer, eu comecei no mercado financeiro em 1978, com 23 anos, e fiquei esse longo período, né, de 1978 até 97, são quase 20 anos, né, atravessando assim aquele Brasil do Velho Oeste, né, que era alguma coisa. O que tem mais parecido com isso hoje no mundo é a Argentina, né? Digamos, o que a gente era nos anos 80, com aquelas sucessivas tentativas mal sucedidas de debelar a inflação, né? Que a gente já tinha quase perdido esperança depois de Plano Cruzado, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, né? Plano Collor, são 5 planos que deram errado, né? Até vir o Plano Real. Depois que veio o Plano Real, né? Aí sim surgiu, através da Comissão de Valores Imobiliários e do Banco Central, o arcabouço regulatório da indústria de fundos, né? Quer dizer, não foi um arcabouço final como é hoje, né? Porque hoje, vamos dizer, o financial deepening cresceu muitíssimo, né? Nos últimos 10 anos, mas pelo menos se criou naquela época o arcabouço regulatório para você ter o multimercado e o fundo de ações. E foi assim que eu, né, depois de 20 anos de ter trabalhado como um broker, né, de futuros e principalmente de ouro, né, nesses 20 anos, pude abrir o fundo e aí chegar, né, depois de 28 anos, aonde estamos hoje. Uhum. Legal. Vamos falar mais aí sobre o fundo, né, e a Verde, mas eu queria começar macro, né. Nesse momento que a gente está gravando, a gente está na véspera de uma mudança de ciclo, né, de política monetária, eh, nos Estados Unidos, com certeza, por aqui, muito provavelmente. Você quer começar pelos Estados Unidos, né? Acho que uma das grandes marcas desse período pós-pandêmico foi, né, inflação voltou, né, globalmente, e os bancos centrais dos principais países puxaram a taxa de juros para níveis muito altos. Nos Estados Unidos, em particular, a gente ficou um ano, né, com a taxa nesse patamar aí de 5,25, 5,5, e tudo indica que amanhã começa um ciclo de afrouxamento. Como é que está a sua cabeça para esse ciclo de afrouxamento nos Estados Unidos? O que pode vir por ali e potenciais impactos, vamos dizer assim, no mundo de investimentos? Bom, assim, a gente depois de 12 anos, né, da crise, vamos dizer, de 2008, né, do GFC, quer dizer, os efeitos dessa crise foram tão profundos, né, que levaram 10, 11 anos entre Estados Unidos e Europa para finalmente, vamos dizer, serem absorvidos e o mercado voltar à normalidade. Foi um ciclo de taxas de juros extremamente baixas, né? E nesse ciclo de
juros extremamente baixas, quando não foi zero ou quando não chegou a ser negativo, como na Europa, né, ou no Japão, vamos dizer, o investidor, né, acaba mudando o seu modo de investir. Depois a gente pode falar disso, né? E aí veio a Covid, né? E a Covid provocou um surto inflacionário que, na verdade, o final desse processo está sendo agora, né? Ele foi uma coisa tão grande, quer dizer, vamos dizer, o movimento, vamos dizer, de fiscal e monetário nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o dinheiro, eu acho que dizem que se colocou, às vezes deu mais dinheiro, né? Gastou mais dinheiro no pós-Covid do que na Segunda Guerra, né? Digamos, não, em percentual do PIB, é um negócio assim de um tamanho assim absurdo, mais que o Plano Marshall, etc., né? E aí veio a vacina, aí começou tudo que aconteceu, né? Quer dizer, veio primeiro a inflação de goods, né? Devido à indústria toda desestruturada, né? No seu potencial, e depois acabou vindo inflação de serviços, veio inflação de real estate, toda ela, né? Inflação de salários, e agora nós estamos realmente no fim desse processo, e ainda assim, vamos dizer, estando no fim, é de se admirar a resiliência da economia americana, né, a uma taxa de juros tão alta, né? Quer dizer, todo mundo imaginava no passado que com um juro desse tamanho, né, você teria alguma crise, né? Foi isso que deu um baile nos mercados ano passado, né? E aí a gente ainda passou 7, 8, 9 meses com o mercado de trabalho muito aquecido, né? E o mercado de rents muito aquecido, né? E agora acho que está claro, né? Eu acho que agora não existe mais margem para erro de dizer que isso aqui acabou. Então, agora a gente fala da normalização da política monetária. Então, existem duas questões a serem abordadas. Primeiro, qual a nova taxa neutra de equilíbrio, né, que ninguém sabe, né? Ela, possivelmente, todo mundo tem noção de que não é mais aquele número que vigiu entre 2008 e 2020, que era 2,5, né? 2,5 nominal, seria 2 de inflação e meio de juro real, né? Sendo que na Europa, com juro real negativo, né? Quer dizer, o juro nominal a 1,5, juro real negativo. Durante boa parte do ano passado, né, falou-se num número, inclusive a Goldman chegou a publicar um trabalho sobre isso, e muitos outros depois publicaram depois dela, que a nova taxa de juros seria alguma coisa mais perto de 3,25, 3,5. Seria, 1,25, 1,5 de juro real. E curiosamente hoje, o mercado, no momento que a gente fala, né, que é um dia antes do FONC mais esperado dos últimos anos, o Z5, o Z6, quer dizer, a taxa de juros dos Fed Funds, no fim desse ciclo, né, antes de começar o Term Premium, está aí em 2,85, né? Está abaixo, digamos, ela está, na verdade, muito mais perto do que 2,5 do que 3,5, o que me deixa um tanto quanto, digamos, curioso de por que que o mercado está indo tão rápido, uma vez que a gente não entrou numa recessão. Quer dizer, parte do pricing do mercado, na minha opinião, já é um pricing de uma recessão, né, que está por aí. Enfim, agora, vamos dizer assim, se eu olhasse o behavior do mercado, dos ativos financeiros, né, quer dizer, aquela história, poxa, por que que o Fed vai dar meio amanhã com o S&P perto de 5.800, né? Fazendo all-time high em cima de all-time high, né? Isso por este indicador não parece muito lógico, mas pelo indicador do labor market, seria razoável esperar meio. E se ele der meio, o mercado já vai antecipar 3,5 para esse ano. Então a gente vai ter, vamos dizer, uma normalização muito rápida da política monetária, né? Muito mais rápida do que se esperava há muito pouco tempo. Sim. A gente fala um pouquinho mais de política monetária, né? Acho que você usou um termo importante que é de normalização, né? Na verdade, a gente viu o BCE, né, já começou a cortar juros há alguns meses, né? E acho que o período é de afrouxamento, né? O processo é de afrouxamento monetário.
Mas aqui a gente tem o Copom amanhã e tudo indica que a gente está indo na direção contrária, né? Muito provavelmente a gente, se não tiver estabilidade, vai ter aumento de taxa de juros aqui, né? Por que isso, né? Por que a gente está na contramão mais uma vez? Bom, estamos num governo petista, né? E se você observar, digamos, todos os governos do PT, né? Vamos dizer, a taxa de juro real, vamos dizer, de equilíbrio é extremamente alta, né? Porque, vamos dizer, é aquele modelo, né? O governo acelera e o Banco Central breca, né? Ou seja, acaba sendo um modelo que atinge um equilíbrio altamente ineficiente do ponto de vista macroeconômico. Quer dizer, o governo tenta puxar o PIB, vamos dizer, meio que no edge ou acima do PIB potencial, né? Ah, vamos dizer, basicamente, usando em diferentes momentos da administração petista, agora é um pouco menos, aumento muito grande de gastos, conjuntamente com uma expansão do crédito, né? Então, vamos dizer, a gente consegue um crescimento, né? Mas um crescimento com uma inflação, digamos, sempre acima da meta, né? Dito isso, né? Se você pegar a administração do PT dos 8 anos do Lula, os Lula 1 e Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, então meio, vamos dizer assim, a expansão de gastos, porque naquela época não tinha o teto, não tinha o arcabouço, não tinha nada, né? E incrível como a gente sobreviveu sem isso. Mas a expansão de gastos, ela era da ordem de 6% ao ano real, né? Vamos dizer, ah, agora é um pouco menos, né? Mas não tão menos, né? Então, eu diria assim, o conjunto disso, né? E hoje, digamos, a gente tem uma meta de inflação muito mais baixa do que a meta de inflação que a gente tinha nos anos das administrações do Lula e Dilma lá atrás, né? Que era cerca de 4,5. Hoje nós estamos com 3. Então, se o Banco Central quiser buscar a inflação de 3, a Selic de equilíbrio, né, é 12, 12,5, é isso, né? É incrível como a economia brasileira consegue crescer 3 com juro que hoje é 10,5, mas que há pouco tempo atrás estava 11, 12. Então, essa resiliência da economia brasileira é um juro alto, né? Quer dizer, qualquer outra economia estaria naufragando com um juro desse tipo, não precisa nem de 12, com 10,5, nós estamos crescendo 3. Então, Agora, eu queria te perguntar, né? A gente tem esse movimento que ele parece ser mais estrutural de um governo mais inchado, né? Há muito tempo. A gente teve alguns lapsos, talvez, de controle em um ou outro governo, um ou outro momento, né? Mas, da sua opinião, isso é uma questão meio estrutural do país? Vai governo, sai governo, volta. E aproveitando para conectar, né? Na última carta da Verde, vocês mencionaram que zeraram posição de Bolsa Brasil, né? Se puder comentar a relação entre esses pontos aqui, seria ótimo. ponto, agora que é o seguinte, vamos dizer, a gente está no meio, né, de um processo que pode nos levar a uma crise fiscal, né? Porque, vamos dizer assim, a maneira como a gente está estruturado, a evolução de gastos do governo nas 3 esferas, a arrecadação, né? Digamos, a gente tem hoje na minha opinião, quer dizer, a gente tem um gasto das 3 esferas de governo de 37 do PIB, né? Que é um nível de gasto de país de primeiro mundo, e para uma arrecadação da carga tributária e não tributária por volta de 35,5. Então, a gente tem um déficit, digamos assim, estrutural, ex receitas extraordinárias, ex vender o jantar para pagar o almoço, enfim, qualquer manipulação contábil que você vai gerar algum tipo de receita para apagar, né, o problema deste ano, né? O nosso atuarial da dívida
quer dizer, com essa equação, que tem um déficit estrutural de 1,5 do PIB, quer dizer, eu acho que o nosso é tipo 150 bi, né? Lembra, assim, que o arcabouço não inclui tudo, né? Cada vez você tem mais coisas do arcabouço e essa tendência de colocar mais coisas. No fim, o que importa é o déficit primário e o déficit nominal. Então, a gente está num absurdo de crescer 3 com déficit nominal de 10. Então, se isso não é um número alarmante por si só, né? É bom a gente pensar nisso. Então, digamos, dado que a gente tem um juro de real de equilíbrio altíssimo, o superávit primário para a nossa dívida PIB parar de subir é por volta de 2,5, 3. Né? Nós estamos no menos 1,5. Então, a gente precisaria de uma arrecadação tributária de por volta de 40 do PIB, que está hoje em 35,5, para a nossa dívida parar de subir. Então, aí você vai ter programado, digamos assim, um tipo de confronto com a sociedade mediada pelo Congresso e agora um pouco essa forma do PT de governar. Nós não temos o Congresso, mas temos o STF, né? Então, vamos dizer assim, desse modelo onde eles querem gastar mais e como eles sabem, vamos dizer, Brasília entende a alta do dólar, Brasília, um pouco eles estão sensíveis a isso, vão buscar receita, né? Quer dizer, ontem o Haddad, aí acho que no valor, né? Quer dizer, mencionou, não, o nosso problema é que a gente sofreu um drop-down do Congresso de 40 bi. Ele manda aumento de carga tributária, o Congresso não quer, então ele fala que a culpa é do Congresso pelo déficit, né? Então, você está naquele país aonde o modelo é temos 210 milhões de habitantes, 110 milhões recebem um cheque do governo todos os meses, né? São 100 que recebem ajuda, entre aposentadoria e todos os outros programas, Bolsa Família, BPC, Seguro-Desemprego, Auxílio-Doença, you name it, pé de meia, you name it, né? São 100 milhões, 10 são funcionários públicos, estaduais, federais, municipais, são 110. Você tem 50 milhões que são crianças, adolescentes. Então, tem 50 milhões que trabalham para sustentar os outros 160. Como isso nunca é suficiente, então o governo vem e diz, o imposto aqui é baixo, precisamos aumentar. Então, foi aqueles planos que a gente só fica esperando chegar ao fim do ano. Quer dizer, a gente é digamos, uma massa de manobra, os 50 milhões que trabalham, né? Nós somos uma massa de manobra para o governo distribuir para os 110 milhões que não trabalham e recebem mais dinheiro, porque aí ele consegue os votos deles e o voto deles o fará se perpetuar no poder. Então, não é um bom lugar para você se sentir. Você concorda? Sim, esse é o ponto, né? Digamos, a gente está no meio desse estresse, porque se não houver aumento de carga tributária significativa, ano que vem você tem um outro déficit nominal de 150 bi. Ainda que o arcabouço seja menor, vão começar a vir coisas fora do arcabouço, né? Então, eu acho que nós estamos num crossroads, né? Onde isso está acontecendo, mas claro que, se você me perguntar assim, isso é motivo para ficar... Aonde está o equilíbrio de preços de mercado, vamos dizer, dos ativos, né, financeiros? O equilíbrio, ele está na medida em que você tem que modelar, né, que tem pelo menos 50% de chance na eleição de daqui a 2 anos o governo mudar. Para um governo que não haja dessa forma, e a gente viu, vamos dizer que nos governos Temer, né, e Bolsonaro, no início, nos 2 primeiros anos, vamos dizer que gerir o país de uma forma diferente dá resultados muito bons. Então, hoje nós estamos no meio dessa situação, entendeu? Então, a gente nunca sabe aonde vai o estresse disso tudo. Mas, de qualquer forma, tem uma aposta aí da Verde em crescimento baixo, pelo menos no curto prazo, assim. Eu nem acho. Eu não acho que o crescimento vai ser baixo. Vamos dizer, por isso que, vamos dizer, esse modelo do PT se perpetuar no poder por mais 4 anos, eu não vendo
eu não vendo a baixo. Que normalmente, quando você começa esse processo, do qual hoje nós estamos tendo um ano forte, isso dura uns anos. O modelo do Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, até desabar no colo da Dilma, levou 12 anos. Nós estamos no primeiro. Entendeu? Não é que nós estamos. O que a gente tem hoje, em relação ao Dilma 2, é que a nossa dívida PIB está significativamente mais alta. Que, por incrível que pareça, apesar de ter gasto tudo que o Lula gastou no Lula 1 e Lula 2, ele entregou uma dívida PIB mais baixa do que ele herdou. Porque o país cresceu muito nesses 8 anos. Só aquele boom de Brasil crescendo 4 ao ano na média. Então, a dívida, apesar de gastar 6% ao ano, em cima de 6% ao ano, a dívida PIB caiu. Né? E daí, em relação ao que estava no Dilma 1 e Dilma 2, hoje está muito mais alta. Muito mais alta e com juro muito alto. E Então, agora, a gente está relativamente cedo até para uma discussão de eleição Brasil, né? Esse movimento, né, mais recente aí de zerar as posições de bolsa é precificar esse risco e essa distância para a próxima eleição, essa incerteza para a próxima eleição? o que tem também é o seguinte, né? Hoje nós temos um juro real altíssimo no curto e no longo. Não necessariamente você tem os dois. Mas a gente tem um juro real perto de 7, né? Pegar uma inflação de 4,5, você vai para uma Selic de 11,5, um juro real de 7 e um juro real de 6,40 no longo. Então, em qualquer. Quer dizer, você tem que modelar um valor presente dos ativos ao custo de oportunidade. Claro que, vamos dizer, a bolsa pode surpreender para cima se o lucro das empresas subir, o que é possível. Mas se você descontar, vamos dizer, a valor presente, não o Ibovespa tá com PI muito baixo, Uhum. porque bancos e empresas de commodities do mundo inteiro trabalham com PI 7. Então mas se você pegar a Concentração de bolsa Vale, Petrobras X, aqui é enorme. X, bancos e Petro e Vale, vamos dizer, um leque de boas empresas, não tá tão barato. Quer dizer, se você descontar no CAE Uhum. desse juro, né? Agora, claro, digamos assim, quando você pegar utilities na bolsa brasileira, que estão aí, melhoraram um pouco, né? A gente já está bem acima off dos lows, né? Estão aí boas empresas negociando a IPCA mais 11, né? É um equity risk premium razoavelmente grande em relação ao nosso benchmark 6, 6,5, 5%. Quer dizer, normalmente num bull market, isso aqui trabalha com equity risk premium para utilities de 3%. Está em 5%. Então, de 3 para 5 dá uns 20, 30% de alta, né? Então, Tem uma outra oportunidade ali. não, quer dizer, ca- carregar isso não é ruim. Mas, digamos assim, o, o nosso medo é que esta relação com a sociedade, essa briga por aumento de impostos com o Congresso, vai passar por algum estresse, né? Enfim, esse é um cenário mais de espera para ver como é que isso vai se resolver. Que sem aumento de imposto a conta não fecha. Uhum. Mas tem certas coisas, por exemplo, que o governo tem na manga que são complexas, né? Você tributar dividendo as empresas do Simples, né? Não é um negócio fácil, né? Quer dizer, tributar dividendo sem diminuir, né? Assim, a carga tributária brasileira não é baixa, ela é mal distribuída. Dá para melhorar muito, mas dizer que é baixa não dá. Então, as alternativas não são fáceis. Luiz, queria mudar um pouco de assunto e né, aproveitar essa oportunidade de conversar com você sobre uma outra classe de ativos aí que, né, tem sofrido bastante, cresceu muito, depois tem sofrido bastante, são os fundos multimercado, né? Como é que é a sua visão sobre o que aconteceu e o que pode acontecer com essa classe de ativos? Bom, o multimercado, que é a asset class que eu represento, né? Quer dizer, a Verde tem também fundos de previdência, tem fundos de crédito, mas que é o verde
que é um fundo que existe há 28 anos, quer dizer, ela sofre por 2 motivos, né. A primeira é é a performance medíocre da própria classe como um todo, né, porque, vamos dizer, como o investidor dificilmente tem um fundo só, e vamos dizer, nessa abertura, nos últimos 7, 8 anos, surgiram, muitas gestoras de multimercado, né, e os clientes foram diversificando seus investimentos. Então, quando você investe em alguns deles e o conjunto deles te dá alguma coisa negativa, né, digamos, alguma performance negativa ou pouco superior ao CDI, eh, acaba vindo a decepção, né. Então, a verdade é que a gente também depende um pouquinho do Brasil ir bem. Não quer dizer que aqui no Brasil você tem, graças a Deus, um mercado financeiro organizado que você pode ficar long ou short à vontade. Então você não depende, digamos, 100% do Brasil ir bem para performar. Não é verdade. Mas no geral, quando o Brasil vai bem, né, a performance é melhor, né. Ah, muita gente foi operar no exterior, né. Vamos dizer, desde 2010, quando abriu-se essa possibilidade, a classe acabou tendo, vamos dizer, uma performance boa em 21 e 22, mas muito ruim em 23, né. Eu diria que em 23, eh, quase todo mundo foi vítima, né, daquilo que aconteceu no Silicon Valley Bank, né. Porque quando isso aconteceu em março do ano passado, o mercado já mergulhou, né, prevendo uma recessão americana e depois de 3, 4 meses isso inverteu completamente. Isso acabou, isso não foi o que aconteceu com a gente teve um bom ano em 23, mas isso aconteceu com a classe de um jeito geral. Então, você junta uma classe que underperformou, né, e que naturalmente ela tem as suas, ah, tem assets que vai diminuir, outras vão se juntar, outras vão fechar, como nós estamos num processo. Agora, o segundo e maior, digamos, a maior questão é o crescimento enorme no Brasil dos investimentos isentos, né. É curioso que, vamos dizer, o governo tem uma carga tributária que ele entende como baixa, mas vamos dizer, a proliferação de investimentos isentos, ela é um negócio assim exponencial, né. Se você juntar CRI, CRA, LCI, LCA, FIAGRO, fundo imobiliário, e principalmente debêntures de infraestrutura, a última vez que eu vi esse número, faz um mês, já estava perto de 1.850 né. Junte-se a isso a classe de CDBs que pagam taxas altas com garantia do FGC, você tem um número aí, 1.900.000.000. Então esse dinheiro, naturalmente, ele vai meio que drenando a conta-gotas o dinheiro de outras classes, dos quais a principal multimercado e, em segundo lugar, menos os fundos de ações, né. Os ações tiveram bastante resgate, mas menos, que é uma classe que você, digamos, não tem come-cotas, né. Também teve isso, né, a questão do multimercado, tem a questão dos fundos fechados, que passaram a ter come-cotas. Então, assim, nós estamos, digamos assim, eu acho que num processo de realocação de ativos. Também tem um crescimento muito grande, esses não são isentos, fundos de crédito, né, tem um crescimento muito grande. Então essas classes estão basicamente drenando, né, parte significativa dos recursos dos multimercados. Então, é uma questão de tempo para, assim, esse processo se acomodar, né, porque, digamos, todas as categorias, né, de investimentos isentos, tirando, vai, a LCI de bancos de primeira linha, são investimentos que têm algum risco de crédito, né. E um dia, né, eu tinha um ex-sócio que tinha uma frase muito boa, falava: "Um dia você acorda e tem que pensar se você quer lucro tributável ou prejuízo isento". Então, eu não estou dizendo que eu acho que a maioria dos ativos que estão aí, isentos, são de boa qualidade, mas você vai ver, obviamente, default, você tem, não são significativos, né. Eh, você quando você fala em debênture de infra, você tem, risco de crédito, risco de execução, né. No limite para onde isso pode crescer, Então, né.
enquanto que o lastro de um multimercado, ele é basicamente título público brasileiro e título público americano, né? Mas você, quando olha a cota, você não vê isso, né? Então, ele tem uma duration, uma baixa. Isso também, né? Muitos ativos de isentos têm duration longa, né? E você não consegue liquidez tão rápido. Mas, assim, eu acho que faz parte do processo. Eu acho que nada como uma performance boa para pelo menos dar um equilíbrio nisso. Agora, a Verde tem uma família de fundos globais, né? E aí queria puxar um pouco a conversa agora para esse ângulo, né? A gente estava falando um pouco antes aqui, né? Então, Silicon Valley Bank, primeiro semestre de 23 foi um semestre bem volátil. Segundo, a gente começou a ver quase todas as classes performando muito bem, né? Muito puxado, inclusive nos Estados Unidos, por empresas de tecnologia. Agora, esse ano tem um pouco de equilíbrio entre tecnologia e outros setores, small caps, setores mais tradicionais. Como que você está enxergando, como que a Verde está se posicionando globalmente falando, né? Não, a gente tem um fundo de Global Equities, né? Que tem o time que gere, então eu não quero aqui falar por eles, porque, enfim, tem uma carteira, e esse fundo, né, tem tido uma performance muito boa. Mas, assim, em tamanho ainda não é grande, né? Não é micro, mas não é grande. O que que eu diria? Eu acho que o que existe, o que aconteceu no mercado de equity nos Estados Unidos, vamos dizer, todo eh, Big Tech, né, e Big Caps foram bem, mas os Smalls não, né. Então você tem ainda, vamos dizer, represado, né, no mercado americano, entre private equity, venture capital e um pouco de crédito, um número que dizem que é tipo $1 trilhão esperando IPOs, né, esperando o juro cair Uhum. para fazer IPO. Então, vamos dizer, é um pipeline muito grande, né, que não consegue pagar redemptions, né, está à espera da melhora do mercado. Então, digamos assim, existe esta expectativa, né, dessa rotação para empresas de tamanho menor, né, ou voltar, né, a tech, biotech, esses setores que sofreram assim enormemente, né, com a alta de juros nos últimos 3 anos, para poder vir ao mercado, entendeu? Então, sei lá, qual que é o juro, né? Qual o momento que isso vai acontecer? Ninguém sabe, mas já começa a se falar em IPO, já começa a se falar em reabertura de mercado. Então, agora, o pipeline que está na espera é huge, Uhum. né? Você achar que tem uma festa parecida com o que você teve fim de 20, começo de 21, parece assim um pouco distante ainda. Uhum. Porque a partir de 22 esse mercado praticamente estopou, né? Então, pô, É, Mas, querendo pegar explorar um pouco mais de economia americana, né? Você mencionou aí que teve uma aposta muito grande, né? De que viria uma recessão, a recessão não veio, né? Não sabemos se tem alguma coisa aí armada, mas o fato é que a economia americana mostrou uma grande exuberância aí na pós-pandemia. Tem um monte de discussão sobre como é que a economia se reorganizou, né? Depois aí da Covid. Qual que é a cabeça de vocês em relação a essa nova economia, vamos dizer assim, onde os termômetros falharam no ano passado, mas parece que o soft landing tá acontecendo? Por que tanta robustez, tanta resiliência? eu não tenho uma explicação para isso, né? Porque isso é um fenômeno que, vamos dizer, se você olhar na história, né, todas as vezes que teve um aumento substancial de juros, um tempo depois, né, você tem uma recessão. Talvez seja isso que o mercado esteja apostando hoje, porque isso sempre aconteceu, né? Então, por que desta vez seria diferente, né? E ali, quando começa, em geral, é muito rápido, né? Você lembra lá em 2008, né? A gente ficou ensaiando isso desde 2005,
E ela não vinha, não vinha, não vinha. E quando veio, né, foi aquela violência. Mas desta vez, o motor daquela crise era mortgage, de famílias. Você não tem esse problema, né? Então, digamos, o que derrubou o mercado foi isso, né? Curiosamente, né, o labor market, ele foi exposed, muito favorecido pela imigração. Ou seja, você teve isso como um fator extremamente positivo. Isso aqui está terminando, né? E temos um efeito. Assim, eu não sei, digamos assim, eu não tenho uma. A não ser a repetição da própria história, se eu olhar os dados e olhar os reports de quem a gente gosta de economia americana, a gente ainda vê um soft landing, né? O que eu posso te falar é que se houver, digamos, qualquer mudança disso, na derivada da mudança, o mercado já vai smash rates lá para baixo, novamente. Isso dá para dizer com certeza. Ele vai, essa derivada, ela vai com muita violência, né? Agora, existe um fator muito interessante agora, que é a eleição, que vale a pena pensar, né? Porque, vamos dizer, se você olha a, a plataforma do Trump, né? Quer dizer, o que o votante dele quer, que é não só terminar com a imigração, como deportar, né? Como também a política de aumento de tarifas, né, para o mundo inteiro, em especial do Brás, da China. Qualquer grupo de economistas não brilhante pode dizer para o Trump que isso são 2 tiros no pé, né, no PIB. Os 2, né? Tanto imigração quanto tarifas, que foram, vamos dizer, um suporte muito grande, né, da exuberância da economia americana, né? Uma economia altamente competitiva, com escala, com inovação. E é curioso, né, porque ah, o maior exemplo de fracasso disso foi o Brexit, né, do Reino Unido, o desempenho da economia do Reino Unido pós-Brexit, né? Então, digamos assim, você tem essa ameaça e que poderia levar os Estados Unidos a uma recessão, uma política desse tipo. Você já está no edge disso, né? Vamos dizer, do fim de um ciclo, e aí o Trump ganha. E vem com assim, ainda que você diga o seguinte, ok, o que a maioria dos analistas pega o que ele fala, vamos tomar metade disso a face value, vai. Tipo, pouca deportação, ou quase nenhuma, ou simbólica, ou imigração diminuindo muito, mas não zerando, tarifa menos do que ele está falando, alguma coisa vai ter, né? Então, digamos, isso geraria nos Estados Unidos, né, uma mini estagflação, né, que é a inflação em alta, né, com o PIB caindo, né? Vamos ver como é que é aquela coisa, se ele ganhar a promessa de candidato ou a realidade quando chega, né? Mas dito isso, vamos dizer, essa política é isso, ela é recessiva e inflacionária, né? Pelo menos por 1 ano, 2 anos, uma coisa assim. De outra parte, o que o Trump promete, né, para contrabalançar isso é cair o preço dos combustíveis, de uma maneira de contrabalançar uma parte do aumento da inflação, né? Com essas coisas de, bom, vamos produzir mais 3 milhões de barris de petróleo nos Estados Unidos, enfim. Eu diria que, assim, o mercado, eu acho que subestima um pouco esse efeito hoje, macroeconômico da vitória do Trump nos preços, de break-even inflation, principalmente, ou de diferencial de inflação dos Estados Unidos para a Europa. Eu acho que o mercado subestima um pouco esse efeito, né? Dito isso, tem um outro ponto interessante, quer dizer, eu não tenho opinião sobre quem vai à eleição, né? É um toss-up mesmo, 50-50, Tá bem né? apertado. Muito apertado. O que a gente tem, talvez, para observar, que eu vejo pouca gente falando disso,
é que as pesquisas de eleitorais, elas têm um erro amostral, um erro metodológico nos últimos 40 ou 50 anos, sempre a favor dos democratas. E no caso do Trump, isso aqui é maior ainda, né? É o shy voter. Aí a questão é, isso foi muito forte em 2016, muito forte, tipo deu 3, 4% nos swing states, né? Foi em 2020 também menor. A pergunta é, pô, depois de 2, será que agora, né, em 24, você ainda vai ter? Por que as pesquisas errariam de novo? Por que ainda existiria o shy voter? Né? Porque o cara que gosta do Trump vai votar nele na terceira vez. Por que ele vai, né? Existe também um outro aspecto que pouca gente fala, que é o seguinte: quando vem uma pesquisa de um canal de TV, né, ou algum tipo de pesquisa, pega um eleitor do Trump e ele vê quem vai fazer as perguntas, e a primeira pergunta que se faz: você vai votar? Né? Se a pessoa fala que não vai votar, ele não é pesquisado. E quando o cara vai votar no Trump, ele diz: não, eu não vou votar. Então você não pesquisa aquele cara, entendeu? Então você perdeu. Então a gente acha que esse efeito ainda existe, na sua opinião, menor, mas num negócio tão apertado, 1%, 1,5% faz diferença, né? Então, dito isso, acho que se ele ganhar, o mercado subestima, né, o que pode acontecer na inflação e no PIB. Então, vai lá, cara. Eu ia puxar aqui para essa última parte da nossa entrevista. Acho que tem um ponto, né, que a gente sempre reforça bastante aqui, que é, né, a Nômade tem essa plataforma que dá acesso, né, ao brasileiro poder investir no exterior. Isso pode ser feito via uma série de outros instrumentos, enfim. Mas a gente ainda vê uma concentração muito grande, né, do brasileiro varejo, né, não estou falando do private banking, investindo, né, 99% do patrimônio aqui no Brasil. Né? Quando a gente pega o número ali geral da É mesmo renda tudo isso? mínima, tudo isso. Tudo isso. A gente tem, obviamente, na categoria de cima, já tem um comportamento de diversificação global, né, bem mais forte. Mas quando a gente olha para o brasileiro varejo, a gente está falando aí algo em torno de 99%. É legal falar que a comparação internacional, né, mostra que isso aí são poucos países que isso acontece, né? Principalmente quando você olha para os países mais desenvolvidos, uma parcela relevante do portfólio dos ativos das pessoas físicas são alocadas globalmente, então, fora do país. Eu acho que tem um pouco de home bias e tem uma questão do acesso também, que ele é mais recente, né? Há 5, 10 anos atrás, verdade, aqui para o varejo era mais difícil, né, você acessar esse tipo de mercado. Queria pegar a sua opinião, né, sobre como que você pensa a alocação desse portfólio, se colocando na posição de uma pessoa física, né? Faz sentido ter essa diversificação, ter um pedaço do patrimônio de fato distribuído em ativos, né, globais, com, né, exposição a uma moeda mais forte? Como que você pensa isso na alocação de um portfólio de uma pessoa física, né? Então, assim, hoje, né, hoje, no momento que nós falamos, a diferença da Selic para os Fed Funds é de 5%. Né? A previsão disso para o meio do ano que vem, o fim do ano que vem, nós estamos falando de 9%, 8%. 8% já começa, né? 12 contra 4, mas no final do ano, 12 contra 3, no final do ano que vem, é isso para 9. Então, vamos dizer, isso dá uma vantagem competitiva para o real enorme, né? Você vai ter 8, 9, você tem um diferencial de inflação de, vai, 2 para 4, 2 para 4,5, 2, 2,5 é muita coisa. Ainda mais se você consegue um investimento isento. Então, isso, digamos, isso está chegando pra, democraticamente, né, para todo mundo, né? Quer dizer, antes os investimentos isentos eram só para quem tinha mais dinheiro. Hoje ele está chegando para quem tem mais affordable, né? Dito isso, o Brasil, aquela história, se você desconsiderar que o Brasil tem um risco fiscal, é melhor ficar aqui. Uhum. Agora, o dólar hoje, né, o pricing do dólar, de acordo com o nosso modelo, hoje, enquanto a gente fala, ele está por volta de 7%.
acima do fair value. Existem esses modelos de fair value que você conhece, não mudam muito, né, de um lugar para o outro, né? Então você tem um carry muito bom do real e um real um tanto quanto acima. Porque normalmente quando, por exemplo, você pega o peso mexicano, né? Quando o fundamento do México foi muito bom, ele chegou a negociar durante anos 15% abaixo do fair value, né? Agora, eu diria assim, hã, como uma forma de pensamento, né, genérica, eu acho que vale para todo mundo, para todo investidor ter algum dinheiro no exterior, né. Eu diria o seguinte, que apesar quando você fala em 99, acho que quando você vai no private banking, quando você vai no vamos dizer, no lugar ali de quem tem mais dinheiro, né, eu diria que a liquidez dele tá tipo meio a meio. Uhum. Sim. O cara tem o business dele aqui, quem tem, Uhum. né? Mas a liquidez dele tá por volta de meio a meio. Eu sei que não dá para te dar um número, né? E aí, quando você vai indo para valores menores, é muito mais em real. É. Eu acho que, vamos dizer, vale a pena para todo mundo ter algum dinheiro fora do Brasil. Ainda que você saiba que o juro lá é menor que aqui, né? Eh, acho que faz todo sentido ter uma diversificação de patrimônio. É muito impressionante, né? O Brasil é o país, de longe dos mercados emergentes no mundo, que mais se tem dinheiro no país, né? Você não vai para o extremo, né? Que é Argentina, Venezuela e Rússia, que é zero, Uhum. né? Dentro do país. Você não deixa, né? Um centavo. Na China, você quer ter fora, mas o governo não te deixa, né? Então, você lida com essas questões, mas aqui é aquela história, você tem um juro real permanentemente alto, né? É um banco central que tem sido relativamente confiável através dos tempos, né? Uma inflação sob controle, né? Ainda que um pouco acima da meta. Para um país emergente tem uma inflação 4, 4,5, não é não é extremamente alta e também não tem uma volatilidade muito grande da inflação, né? Mas ainda assim, eu acho que é importante ter uma parte no exterior, porque, vamos dizer, tem muita mais oportunidade do que aqui, né? Quer dizer, aqui o que você tem de oportunidade de diversificação é muito baixa. Uhum. Eu acho que assim, essa é talvez uma das principais razões, né? Quer dizer, a gente apostar numa diversificação para valer, né? Você olha o tamanho do mercado brasileiro frente ao mercado mundial. Você vê o que está representado aqui na nossa bolsa frente ao que é possível ter acesso em outras bolsas, né? A gente tem feito alguns estudos com apoio, né, de professores de finanças, né? Que você mostra como você abaixa risco de uma carteira quando você tem acesso a uma classe, né, muito mais ampla de possibilidades de investimento. E acho que tem essa coisa curiosa que você mesmo mencionou, Luiz, quando vai subindo, né, no tamanho de portfólios, o tamanho do bolso das famílias e tal, vai crescendo o percentual de exposição fora do Brasil, né? Talvez um pedaço disso tenha a ver com riscos do país, mas certamente tem uma estratégia de diversificação por trás, né? Acho que tem casos conhecidos de que quase tudo fica lá fora, né? É. E de novo o S&P foi imbatível, né? Em qualquer janela que você olha, né? E quando você olha Mas eu acho que o que mais tem hoje, eu não sei se vocês têm esses números melhor do que eu, é cripto, né? A maior saída de capital do Brasil ainda é cripto, não é? A gente, como a gente não é uma classe que a gente oferece diretamente, hoje você consegue via ETFs, né? A SEC aprovou no começo desse ano os ETFs de Bitcoin e os de Ethereum. Então, tô falando porque é difícil enxergar o volume completo que vai para cripto, tá? Mas pra gente, o que a gente viu muito de volume indo era aproveitar Fed Funds alto. Então a gente viu muita gente, né, começando a investir essa jornada de investimento no exterior, aproveitando esse momento de juros mais alto e comprando o Treasury de curtinho prazo, né? Interessante. Então essa foi, até o momento, essa tem sido a categoria preferida, vamos dizer assim. Agora, vamos ver a intensidade, É. né? Outro ponto que se cita na formação de preço, né, da Bolsa Americana, com a queda de juros, é que o dinheiro que está nos sidelines em money market
nos Estados Unidos, eu não tenho exatamente esse número agora, mas subiu de uma maneira astronômica, né? Ele era quase nada em 2020, né? E ele subiu astronomicamente, né? Então, um dinheiro grande aí aplicado, e na medida que a taxa de juros cair, Vai rotacionar. vai rotacionar. Esse é o ponto. É isso. Eu acho que a gente recebe muito essa pergunta em outros conteúdos, lives que a gente acaba fazendo, né? As pessoas perguntam, não, para onde os juros vai parar nos Estados Unidos? Né, e deveria continuar aí nessa estratégia de treasury de curto prazo ou começar a rotacionar e tal. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, Danilo, do seu lado? Não, acho que tem um tema só que a gente não explorou, Luiz. Se pudesse brevemente só falar para a gente como está a sua cabeça em relação à China. Assim. Tem muita essa história, não, a China ia ocupar um espaço grande nesse milênio, ou talvez a moeda chinesa poderia substituir o dólar. Como é que você vê essas questões? Para a gente encerrar. Não, a gente está assim, a China, digamos, vai agora flertar com baixo crescimento, né? Quer dizer, as previsões do PIB nominal da China para os próximos 25 e 26 já estão em coisa de 4,5 de PIB nominal, né? O que é um crescimento real, vamos dizer, de 4, mas com um deflator do PIB de 0, né? E logo, logo ela pode flertar com uma deflação crescente, né? O juro na China está baixo, mas ainda está longe de você ter o tipo de estímulo monetário que você teve na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, né? E a questão é, a China não quer fazer isso porque ela não quer desvalorizar a moeda, ela quer que a moeda dela seja uma moeda forte. Mas, ao mesmo tempo, é algo que, vamos dizer, se você observar na China a relação reservas bancárias divididas pelo M4 da China, elas desabaram. Assim, desabaram, eu não tenho aqui o número, de uma maneira. Então, assim, a China nunca vai poder abrir a conta de capital dela, porque não existe reservas para a quantidade de dinheiro que vai sair. Então, ela está presa num modelo que aparentemente me leva a crer de baixo crescimento, deflação. Eu não sei como é que eles, vamos dizer, um problema de real estate, digamos assim, enorme, né? Porque 60% da poupança dos chineses está no real estate doméstico, e é um mercado que as indicações aí de número, ninguém tem esse número exato, é um mercado que tem um tamanho de quase 350% do PIB, sendo que em qualquer outro país, quando o tamanho do real estate, dos households, chega a 200, 250%, tem uma crise, né? População diminuindo, né? E vai diminuir muito, né? A relação dependentes, quem trabalha, quem não trabalha, indo astronomicamente para cima. Quer dizer, erros, né, de uma economia excessivamente planejada. Ao mesmo tempo, tem esse mistério que na parte de fabricação de goods, exportação de goods, ela não para de dar saltos de, digamos assim, de ganho na cadeia, né? Não é mais o chinês, não é mais aquele cara que produz aquele barato e ruim. Eles são competitivos, bons. Se deixar, eles quebram toda a indústria do mundo, né? E ao mesmo tempo eles vão flertar com esse problema, que será mais grave que o Trump, mas ele é grave anyway, de que os outros países vão colocar barreiras à exportação chinesa, que é o ponto mais forte que eles têm. Então a China, por hora, vamos dizer, está substituindo muito fortemente a exportação de developed markets para emerging markets, quer dizer, emerging markets mais o eixo do mal, né? Vamos dizer, você junta emerging markets em geral mais o eixo do mal, né? Rússia, Irã, etc., Coreia, onde a China está aumentando. Então, com isso, né? Se não me engano, a balança comercial da China está coisa perto de $1 trilhão por ano. Então, ela tem esse mistério, né? De que consumo doméstico, real estate, PIB está ruim, mas ainda continua extremamente competitiva em goods. Mas eu não acho que isso seria suficiente, né, para evitar
Eu acho que, no mínimo, assim, uma aposta na desvalorização da moeda, ela é boa. Sim. Agora, o desempenho da bolsa chinesa é um negócio, assim, uma tragédia, né? E esses indicadores de FDI entrando na China, de novas empresas abrindo, tá tudo muito ruim, né? Então, a China é esse mistério permanente, né? Mas a bolsa dela tá de graça, né? Se você acreditar que ela se recupera. Luiz, queria agradecer a sua participação em nome de todos da Nômade, todos os nossos ouvintes também, é uma honra recebê-lo aqui. Espero que a gente faça mais episódios. Obrigado também, Danilo. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito legal mesmo.